Ah, em algumas das minhas redes sociais, as pessoas estão acostumadas a me ver falar de tudo, mas em outras, só de tarô, né? Gravar vídeos fazendo tiragens de tarô. Na verdade, como eu já expliquei algumas vezes, o meu interesse sempre foi nas humanas, desde criança, em tudo que envolve o ser humano. Tudo não, né? Não, mas em tudo que envolve o ser humano, compreender o ser humano, suas vivências, seja pelo lado esotérico, seja pelo lado científico, né? Seja pela cultura mais tradicional, seja pela cultura científica moderna, contemporânea, né? Eu estou sempre estudando o ser humano. E o ser humano é o ser humano neste planeta e é o ser humano em interação com tudo que há neste planeta. Não há o ser humano isolado, não há o ser humano só no seu fator psicológico, né? E então, por exemplo, artes. Tem muita gente que não relaciona a arte à história, à literatura, né? Muita gente me conhece pela organização de eventos literários, mas para te estudar a história, que fontes fantásticas as artes como num geral e inclusive, ou até com maior destaque, eu diria, a literatura, né? E não tem como saber do ser humano sem estudar a história. E a história não é uma cronologia, né? Tem que se entender contextos, conexões, tem que ter a visão sociológica, antropológica e digo, inclusive psicológica, tá? Que sempre esteve imbuída nas ciências sociais e que no caso, como eu digo, né, eu também tenho aqueles interesses esotéricos e sempre esteve lá. A psicologia contemporânea é novíssima, mas a psicologia, a astrologia, o tarô, em processos iniciáticos, mesmo que não leve esse nome, é muito antiga. Então, gente, eu tô dizendo isso porque esse vídeo vai inclusive para onde só tem até então tiragens de tarô e eu tô me dedicando a aprofundar, retomar e aprofundar os estudos que me interessavam numa fase entre os meus 14 e 18 anos ou 19. Entre os 14 e os 18 anos é certo que eu me dedicava muito a esses estudos. E eu estou retomando esses estudos entre outros de agora, né, ou mais atuais, e me aprofundando, tá? Nessa época que eu falo, início dos anos 90, eu não tinha muito acesso às informações. Primeiro que as informações não estavam tão acessíveis para todo mundo, né? Agora a gente tem a internet que facilita bastante, que é útil se a gente souber usar, né? Mas também eu moro numa cidade pequena, morava na época também numa cidade bem pequena, que até para livros, que também eram caríssimos, minha condição financeira não era possível ficar comprando livros, eu era pequena ainda, né, dependente e tal. Também até eu sair de casa, tipo, ai, na biblioteca e tal. Não era assim, não era assim, eram outros tempos, gente. Então, o que que eu faço quando eu trago as coisas para as minhas redes sociais? Eu tô compartilhando. Eu não tenho pretensão de ser produtora de conteúdo no sentido de influencer, de, sabe? Mas é claro que compartilhar as coisas, que sentir que tu tá comunicando algo e quando alguém
ouve, valoriza, isso é maravilhoso, tá? E no caso das coisas que eu estudo porque são coisas que eu não só gosto vaziamente, eu gosto porque elas é, têm algo muito importante ali e não só para mim, sabe? Outra coisa que muita gente conhece, e isso quem gosta de estudar principalmente, é que tu falando daquilo que tu estuda, tu entende e memoriza melhor, né? Eu não vou sair conversando com todo mundo porque eu não. Coisas que eu estou estudando por livros, por sites, ou até por aulas, mas à distância, né? Então são coisas assim, não tem um grupo com o mesmo interesse para conversar, para falar sobre, né? Eu sou professora, mas na escola é totalmente diferente, são outros temas e não dá para abordar as coisas com profundidade e de forma ampla também. Então, vou trazendo aqui aos poucos. No Instagram, vem eu sempre já largo a parte mais do que das reflexões, das ponderações, das análises de forma curta, muitas vezes. Vejo alguma coisa lá, tenho o meu raciocínio baseado em conhecimento e, e aí já vai direto lá. Aqui o que eu quero trazer hoje, feita essa introdução de 6 minutos e vários segundos, é uma cronologia, é muito simples. É uma cronologia que eu solicitei para a inteligência artificial. Mas parece tão complexo para muita gente, ou é passado de forma tão distorcida, esse assunto que está muito em alta e é um interesse meu desde a minha pré-adolescência, ou talvez desde a minha infância até, por quanto eu consigo retornar nisso, é desde a minha infância esse interesse pelos povos árabes, especialmente pela Palestina. Pela Palestina já é um interesse pré-adolescente, mas a cultura árabe já é bem anterior. Bom, mas então essa cronologia, como eu pedi para a inteligência artificial, que povos povoaram a Palestina, em ordem cronológica, pedi desde os primórdios. Eu acho que só ouvindo uma cronologia com muita atenção já cai muita invenção maldosa, distorcida que fizeram da história e usam para atacar inocentes. Claro que tem, para entender profundamente, tem que se estudar muito mais. Tem que ter a visão política, inclusive. E política, tá? Que a política não é votar, não é partido, tá muito além disso. Mas, então, vamos lá. O que a inteligência artificial, que eu não sei pronunciar aqui, a que eu uso, é, respondeu. A Palestina foi habitada por uma sucessão de povos desde a Idade do Bronze, começando com os cananeus e amoritas, passando por hebreus, filisteus, assírios, babilônios, persas, gregos, romanos, árabes e otomanos, até chegar ao domínio britânico e a criação de Israel em 1948. Cronologia, então, dos povos na Palestina, que é habitada, até onde se saiba, desde a Idade do Bronze e Ferro, ou seja, Idade do Bronze e Ferro de 2000 a 1000 a.C. Então, começamos aqui com amoritas e cananeus, povos semitas que fundaram cidades-estados na região conhecida como Canaã. Depois temos os hebreus, desde aproximadamente 1800 a 1500 a.C. Foco aqui, gente. Hebreus, aqueles que criam o judaísmo, tá? Depois dos amoritas e cananeus, também semitas.
eu estou usando a datação, né, antes e depois de Cristo, porque é como foi feita pela pesquisa aí da inteligência artificial, tá? Então eu vou usar essa porque assim está. Mas então, Hebreus, de aproximadamente 1800 1500 a.C., migraram, ou seja, não eram de lá, vieram de outro lugar, da Mesopotâmia, e se estabeleceram em Canaã, tá? Canaã, lembra aí? Cananeus, né? Então, os hebreus vieram da Mesopotâmia e se instalaram no que hoje a gente conhece por Palestina, na região de Canaã, nessa época. Depois vamos ter os filisteus, aproximadamente 1200 a.C. Povos do mar, originários do Egeu, que deram origem ao nome Palestina. Tá? Esse nome aí tem origem com os filisteus. Reinos de Israel e Judá. Ó, recém vamos ouvir falar em Israel. Estamos falando em 1722 a.C. Então, nessa época aí, temos a formação dos reinos hebreus de Israel e Judá, desses imigrantes que chegaram ali na Palestina por essa época. Em 722 a.C., o reino de Israel é conquistado pelos assírios. Daí temos então o domínio babilônico e persa, de 586 a 331 a.C. Em 586 a.C., os babilônios conquistam Judá e deportam parte da população, que é conhecido então como cativeiro da Babilônia. 586 a.C., tá? Cativeiro da Babilônia, porque foram os babilônios que conquistam Judá e deportam parte da população. 538 a.C., o Império Persa de Ciro o Grande toma a região. Temos então, depois disso, o período helenístico, de 331 a 64 a.C. Alexandre o Grande, né, gente? Alexandre o Grande conquista a Palestina em 331 a.C. E após a sua morte, a região passa por Ptolomeus, né, do Egito, e Seleucidas, da Síria. Depois de 135 a 164 a.C., temos a revolta dos Macabeus / Asmoneus contra a helenização. Depois temos o domínio romano-bizantino de 64 a.C. a 636 d.C. Foquem nessa época aqui. Em 64 a.C., Roma conquista a Palestina. Roma, tá? A região torna-se uma província romana e depois parte do Império Bizantino. No século IV, o cristianismo se torna dominante após a conversão do Império Romano. Conquista árabe e islâmica, de 636 a 1099. 636 depois de Cristo, conquista árabe sob o califado de Hashdun. Eu acho que não é bem assim que pronuncia, tá? Mas segue-se dinastias Omíada, Abássida, Fatímida e Seljúcida, tá? Então, tá, depois não vou entrar nos detalhes aí, tava louca pra falar dessas dinastias, porque eu também tô estudando a história das religiões, principalmente a formação do islamismo e a formação do cristianismo, mas tá, vou seguir. Jerusalém ganha importância com a construção da Cúpula da Rocha e da Mesquita de Aqsa. Também não sei se é assim que pronuncia.
Aí, depois disso, de 1099 a 1517, nós vamos ter as cruzadas, né? E o domínio muçulmano. Então, de 1099 a 1291, cruzados europeus estabelecem o reino de Jerusalém. Cruzados europeus estabelecem o reino de Jerusalém. Tá? A gente já tinha um domínio cristão ali desde o Império Romano. Depois a gente tem a reconquista muçulmana pelos Ayyubidas, Saladino, por Saladino, e depois pelos Mamelucos. Depois o Império Otomano, de 1517 a 1917. 1517, Palestina incorporada ao Império Otomano. A administração otomana dura 4 séculos até a Primeira Guerra Mundial. Depois disso, né, de 1917, a gente vai ter, a partir de, né, o mandato britânico. Você quer entender melhor o que tá acontecendo na Palestina e por que tantas pessoas como eu dizem que o invasor é Israel, mas eu não digo que isso é culpa dos judeus, culpa do povo que foi levado para lá para povoar, mas é Israel, é o Estado sionista de Israel. Tem que ter consciência dessa cronologia, tirar as dúvidas que tiverem quanto à história dos povos citados aqui e dessas ocupações, né? E estudar esse ponto aqui, tá? Mandato britânico e era moderna, de 1917 a 1948. 1917, fim do domínio otomano. Eu tô vendo que tá variando a luminosidade, mas eu não sei o que fazer, gente. Início do mandato britânico. Cresce a imigração judaica e o movimento sionista. Tá? Essa imigração cresce e não por acaso, não de forma inocente. Depois eu vou trazer mais uns vídeos sobre isso, mas como eu disse, essa parte mais militante, digamos assim, ela acontece mais no Instagram. Vocês me acham lá por Estela de Menezes. Então, também em 1948 acontece a criação do Estado de Israel e o início do conflito árabe-israelense. Tá aí a cronologia com alguns comentários, tá? Mas isso é básico, é fundamental, é o início para se começar a entender ou até para se entender melhor, quem já vê muita coisa, mas né, não tem essa consciência dessa cronologia. E eu vou trazer mais coisas aos poucos e espero que alguém também goste e troque ideias. E eu não vou bater boca com sionista, gente, ou com pessoa massificada por sionista. Não é isso. Não é nem, ai, não gosta que discorde. Não, eu tô estudando, eu tô levando a coisa a sério e eu sou um ser humano. Cara, eu gosto de justiça e respeito pelos seres humanos. Mas trocar ideia quanto a isso, indicações de livros, todas essas coisas assim, isso eu acho muito legal. E tem temas que estão relacionados. E também tudo que eu for estudando, eu vou trazendo por esses motivos que eu falei antes. E valeu se alguém assistiu até aqui. Beijão. Até a próxima. O próximo.